Olá, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Eu sou o professor Herma, sou professor de literatura e hoje nós estudaremos o capítulo 9 da apostila de vocês. Vamos lá? Parnasianismo no Brasil, capítulo 9. Você já se imaginou em um mundo sem rádio, televisão ou computador? Na época do Império, na segunda metade do século XIX, não existia nada disso. Então, o que será que poderia divertir ou entreter as pessoas durante o tempo livre em casa? A leitura, com certeza. Para os jovens, principalmente, a leitura de poemas. Os poemas eram lidos pelos namorados e pelas pessoas, de modo geral, quando já estavam em casa após um dia de trabalho. As famílias faziam isso por meio dos chamados saraus, que eram reuniões nas quais se declamavam poemas e se executavam peças musicais. Vamos conhecer, neste capítulo, os poetas que fizeram sucesso nessa época, Olavo Bilac e seus confrades do parnasianismo. Expectativas de aprendizagem. Identificar os principais poetas do nosso parnasianismo, particularmente os componentes da chamada Tríade Parnasiana. Examinar, em textos significativos desses autores, as características gerais do parnasianismo. Compreender os recursos expressivos utilizados na poética parnasiana. Bom, pessoal, antes de nós nos aprofundarmos na tríade parnasiana, nos autores principais do parnasianismo brasileiro, vamos relembrar algumas características do parnasianismo. A primeira característica aí é a arte pela arte, poesia fria e alienada. Nós devemos lembrar o seguinte: antes do parnasianismo, na poesia nós temos o romantismo e na prosa nós temos o realismo e o naturalismo. O romantismo traz aquela subjetividade, aquele exagero da emoção, E o realismo e o naturalismo já trazem uma análise da sociedade, a análise do homem. O naturalismo estuda o homem pelo cientificismo, pelo determinismo. E o realismo traz aquele retrato da sociedade. Os poetas do parnasianismo vão dizer o seguinte: peraí, a arte está tomando um rumo que ela não deveria tomar. Ou seja, a arte não existe para ficar falando da sociedade, para ficar falando de emoção. A arte existe simples e puramente pela arte. É a arte pela arte, Então, essa poesia fria e alienada é nesse sentido. O objetivo dos poetas não era falar suas emoções, não era falar, retratar a sociedade, e sim trabalhar a forma, Trabalhar a composição dos poemas, a escolha vocabular, a escolha da métrica, das rimas, das formas fixas, tá certo? Esse é o objetivo. Nós temos então um aniquilamento do eu, ou seja, o eu lírico é o que menos importa no poema parnasiano. Ele não deve aparecer, na verdade, Nós temos que excluir os sentimentos. Quando a gente fala do parnasianismo, o objetivo é esse, a exclusão dos sentimentos. Os temas são temas comuns, objetos normalmente, joias, pinturas, vasos de flores, esculturas, tá bom? Preocupação com a forma e não com o conteúdo. Porque, olha só, falar de joia, de pintura, de objeto não é um conteúdo muito interessante para um poema, não é verdade? Mas a preocupação não é o conteúdo. A preocupação é simplesmente trabalhar a forma, mostrar ali a escolha das palavras, mostrar a métrica perfeita, a rima perfeita. Esse que era o objetivo, tá? Olhar impessoal para o objeto do poema. Ou seja, o objetivo é de fato apresentar uma imparcialidade. É como se o poeta não sentisse emoção, Ele vai simplesmente descrever o objeto, ele vai simplesmente escrever ali o seu poema da melhor forma possível, utilizando as técnicas mais rebuscadas possíveis e de forma impessoal, sem se colocar, sem transparecer as suas emoções no poema. Valorização da estética. A estética é o principal elemento dos poemas parnasianos, tá? Uma poesia descritiva, Por que é uma poesia descritiva? Porque percebam quais são os temas, Joias, pinturas, vasos de flores. Então, que poema a gente pode fazer disso,
somente poemas descritivos, né? Não tem como eu narrar, né, uma questão a joia, por exemplo. O que eu vou narrar sobre a joia? Né? Se eu disser, por exemplo, que eu ganhei uma joia, eu já estou me colocando no poema. E aí eu já perdi o meu olhar impessoal ali, que é uma das características do parnasianismo, tá bom? O público é um leitor médio, né? O que a gente precisa entender sobre leitor médio? Esse leitor médio é um leitor que ele não se aprofunda tanto na leitura dos poemas. O que ele entende é o seguinte: ele ouve algo que ele acha bonito, ele memoriza e ele reproduz, né? Esse leitor médio é isso, né? Ele não se aprofunda, ele não procura estudar tanto esses poemas, tá? Então, qual é o objetivo desse leitor? Ele quer uma poesia que o encante, que ele leia e que, né, ele goste e aquilo ele consiga gravar, ele consiga memorizar e reproduzir nessas reuniões com as famílias, tá bom? Essas são as características gerais. Só que no Brasil nós não teremos todas essas características presentes nos poemas, principalmente nos 3 grandes poetas do parnasianismo, que são Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Esses autores compõem a chamada tríade parnasiana, ou seja, eles são os 3 autores principais do parnasianismo no Brasil. Entretanto, todos eles se destacam pela perfeição formal, pela preocupação com a estética, pela seleção vocabular, tá? Só que todos eles apresentam um lirismo, ou seja, uma subjetividade, uma emoção em seus textos, tá bom? Então eles quebram um pouquinho essa característica da imparcialidade, que é uma característica do parnasianismo. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas então por que eles se destacam, né? Por que eles são grandes autores do parnasianismo? Devido à época em que eles compõem suas produções, né? E devido ao rigor formal, a preocupação com a estética, a preocupação com a forma, tá bom? Então são essas características que fazem desses poetas os grandes autores do parnasianismo brasileiro, beleza? O primeiro autor aí que nós temos para analisar, o mais conhecido até, é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele é considerado o príncipe dos poetas brasileiros, ou vocês podem encontrar também alguma referência a ele falando sobre o poeta das estrelas, devido a um famoso poema que ele fala sobre as estrelas, né, que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Quais são as características de Olavo Bilac? Ele tem ali os sonetos, né? Ele é considerado o mestre dos sonetos. Sonetos é aquela forma fixa que apresenta 2 quartetos e 2 tercetos, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, vai analisar um poema dele, a gente vai entender melhor. Versos alexandrinos. O que são versos alexandrinos? São versos com 12 sílabas poéticas, tá? Então percebam a perfeição formal aí. Os sonetos, os versos alexandrinos. Vou pular para a última característica ali. Inversões sintáticas, né? Inversão sintática. Nós sabemos que a ordem da oração em língua portuguesa é o sujeito, o verbo, mais os complementos. Olavo Bilac vai inverter isso. Ele vai começar os poemas pelo verbo, depois ele vai começar pelos complementos, ele vai apresentar muitas inversões sintáticas. Voltando ali, ó, nós temos três características importantes: sentimentalismo, sensualidade e emoção. São 3 características que não pertencem ao parnasianismo. Essas características, ó, sensualidade, sentimentalismo e emoção, pertencem ao romantismo, né? É no romantismo que nós vemos a subjetividade, a emoção, né? E Olavo Bilac apresenta isso no seu texto, ou seja, ele não vai trazer a imparcialidade que é preferida, né, pelos poetas parnasianos. Ele vai trazer a questão da parcialidade, ele vai se colocar no poema, ele vai falar sobre amor, o eu lírico se coloca no poema, tá bom? Então essas características também o afastam um pouquinho dessa tendência do parnasianismo, dessa poesia fria, dessa poesia alienada, tá? E a outra característica ali é o nacionalismo. Quando a gente fala do nacionalismo,
né? O que a gente precisa lembrar é a composição ao hino à bandeira, que é também feita por Olavo Bilac, tá bom? Vamos lá. Nós temos o primeiro poema que a apostila propõe pra gente, que é um poema do Olavo Bilac. Vamos analisar. Nel mezzo del camin. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos, presa a minha tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho. O que a gente precisa entender desse poema de Olavo Bilac? Primeiro, nós percebemos o que? É um soneto, porque nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, né? 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, tá? Outra coisa, percebam o esquema das rimas, ó. Vinhas fatigada, eu vinha, povoada, tinha. É o esquema AB, né? Que traz pra gente as rimas. Outra coisa que nós temos neste poema, musicalidade, né? Nós temos uma musicalidade. Cheguei e chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Percebam essa musicalidade trazida aí pelo poema do Olavo Bilac. Outra questão que nós precisamos nos atentar é a seguinte. Olavo Bilac, ele se coloca ali no poema, o eu lírico, que fala, ó, cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Então nós já não temos a imparcialidade, né? Pelo contrário, nós temos um eu lírico participando ali da situação. Outra coisa, esse poema é um poema narrativo. Por quê? Porque ele não está descrevendo o amor, mas sim ele está narrando os encontros e despedidas do amor, os encontros e despedidas que o eu lírico sofre em relação ao amor. Percebam então que o Olavo Bilac ele foge ali dessa poesia fria, dessa poesia alienada que é proposta pelo parnasianismo, tá bom? Outro poema que não está na apostila, mas que eu trouxe para vocês, é o poema das estrelas, né? O poema que ficou conhecido, né? Que deu a Olavo Bilac essa referência de poeta das estrelas. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas, né? Então, mais uma vez, eu tenho um sentimentalismo ali, né? O eu lírico diz que conversa com as estrelas, né? E por que ele conversa com as estrelas? Porque ele ama. E só quem ama é capaz de entender, de ouvir e entender o que falam as estrelas, né? Percebam, então, mais uma vez, o eu lírico se coloca ali no poema, ou seja, é um poema parcial e é um poema que fala de amor, né? Diferente do que é pregado, do que é proposto pela escola do parnasianismo. Beleza? Continuando, nós temos o Raimundo Correia. Raimundo Correia apresenta as seguintes características. As imagens sugestivas, ou seja, ele vai muito mais sugerir imagens pra gente que qualquer outra coisa. Ele vai apresentar uma perfeição formal, né? Por isso que ele se destaca, né? Lembra que esses poetas, embora eles tragam a questão do romantismo, do lirismo, eles se destacam pela perfeição formal, tá? E a pintura da natureza. Sempre Raimundo Correia vai fazer uma referência à natureza e vai apresentar a natureza com cores fortes,
tá? O Raimundo Corrêa, ele também ficou conhecido por um poema chamado As Pombas. Então vocês podem encontrar alguma questão de vestibular também falando do Raimundo Corrêa como o poeta das pombas, tá bom? Vamos lá, vamos analisar um poema que nós temos na nossa apostila. O Monge. O coração da infância, eu lhe dizia, é manso, e ele me disse. Essas estradas, quando o novo Eliseu as percorria, as crianças lançavam-me pedradas. Falei-lhe então na glória e na alegria, e ele, alvas barbas longas derramadas no burel negro, o olhar somente erguia as células regiões ilimitadas. Quando eu, porém, falei no amor, um riso súbito as faces do impassível monge iluminou. Era o vislumbre incerto, era a luz de um crepúsculo indeciso, entre os clarões de um sol que já vai longe, e as sombras de uma noite que vem perto. E esse soneto também é um soneto, percebam que nós temos as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas estrofes com 3 versos, né? Então é um soneto. Esses versos são versos decassílabos, né? Versos com 10 sílabas poéticas. E nesse poema nós temos uma visão mais pessimista do amor, porque é um amor ali indeciso, né? Entre os clarões de um sol que já vai longe e as sombras de uma noite que vem perto, o crepúsculo indeciso, né? Ele está falando dessa indecisão perante o amor. Mais uma vez, o poeta se coloca ali no poema, né? Ele fala sobre o amor, sobre a indecisão que o amor causa, né? E ele não apresenta o olhar imparcial, tá bom? Ele se coloca ali no poema de forma parcial. Outro poema que nós temos é o poema As Pombas, né? Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas das pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Esse poema, né, também é um soneto, e ele traz pra gente uma questão da efemeridade da vida, né, efemeridade do tempo, né, que tudo passa muito rápido, e que o amor, ele também é incerto, né? O amor, ele pode acontecer, mas ele pode simplesmente acabar, ele pode simplesmente ir embora. Então é uma visão pessimista também em relação ao amor, tá bom? Outro poeta que nós temos é o Alberto de Oliveira, né? O Alberto de Oliveira, o grande destaque dele vai ser sobre acerca do culto à forma, né? Ele vai trabalhar muito a rigidez da forma, o trabalho com a linguagem e a descrição. Ele é um poeta que ele segue mais as características do parnasianismo em si, tá? Além dele, nós temos também um outro poeta que é o Vicente de Carvalho, que vai trabalhar também com a perfeição formal, tá bom, pessoal? Então são esses 3 poetas que são os grandes destaques, né, do parnasianismo brasileiro. Então nós temos Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e o Alberto de Oliveira, tá? Então são esses autores que são o grande destaque do parnasianismo brasileiro. Nós vimos então algumas características desses autores. Sugiro que vocês façam os exercícios da apostila e tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo, tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês e até a próxima!